Meus amigos, eu quero falar de uma treta interessante agora, que é a crise no PT. Será que temos crise? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez críticas ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após falas sobre o resultado das eleições municipais. O ministro disse que o partido ainda não saiu do Z4 da disputa local, expressão utilizada no futebol para os times que estão na zona de rebaixamento. Nas redes sociais, Gleisi Hoffmann disse que o PT pagou o preço de estar num governo de ampla coalizão e que está numa ofensiva da extrema-direita. Segundo ela, ofender o partido, fazendo graça e diminuir o esforço nacional não contribui para alterar a correlação de forças. Gleisi completa dizendo que Padilha devia focar nas articulações políticas do governo que ajudaram a chegar a esses resultados e pediu mais respeito com o partido que, abre aspas, lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam, fecha aspas. Tá aí um puxão de orelha público da presidente do partido ao seu filiado e ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Um puxão de orelha pela sua fala, não falou o que ela gostaria que ele falasse, e deu uma cutucada falando que você tem mais o que fazer, que é essas relações institucionais aí e, enfim, articulações políticas que estão gerando esse resultado. E aí, Eliana, temos crise no PT, será ou não? O PT nunca está em crise, né? Crise estamos nós aqui, que somos normais. Agora, eu acho que ela não errou, não. Eu não gosto dela, tá? E não gosto do PT. E também não sou bolsonarista. Mas eu acho que ela tem razão, porque eu acho que nesse momento, inclusive nesse momento de eleições, que visivelmente o PT levou a pior, eu acho que o ministro deveria respeitar mais a colocação onde ele está, né, de ministro, e se colocar também mais à disposição do PT. Sou contra o PT, tá? E você, bem claro. E você é a favor do PT, ô João Belucci? Não. Brincadeira, né? Quero saber o seguinte, ô João. Não é comum a gente ver esse tipo de troca de farpas entre membros do PT, né? Na esquerda, geralmente, eles fecham a porta, quebram o pau, mas da porta para fora, publicamente, nos posts, eles se comunicam em unidade, né? E aí parece que teve um erro generalizado ali. Tanto aquele que faz a autocrítica abertamente, quanto aquela que adverte abertamente também. E aí, João Belucci? Pois é, Colberto, mas isso acho que também fica de lição para a direita, que é possível esses abalroamentos públicos, é normal, faz parte do grupo, é um grupo muito grande, né? A direita briga bastante, né? Tem intergalácticos versus bolsonaristas, né? Esse papo furado. Agora tem o PT brigando também, acho natural. Que o Alexandre Padilha faz uma articulação muito ruim, isso salta aos olhos, né? Ele teve recente lá numa reunião com torcida organizada do Corinthians, Caixa Econômica Federal e Padilha. Não sei o que ele estava fazendo lá, sendo que falou que a torcida do Corinthians financiaria o estádio. Então, o que o governo estava fazendo lá, né? Enfim, ele realmente é bem ruim na articulação política. Ele já chegou a disputar o governo aqui do estado de São Paulo. Creio que se ele atravessar a Paulista, ninguém o reconhece. Ele tinha perdido no primeiro turno para o Geraldo Alckmin. Quem diria, não lembro se foi Alckmin ou Serra, mas quem diria, né? Essa virada na história, agora o Alckmin lá como vice do Lula. De todo modo, eu vejo como natural. A Gleisi também, ela tem essa linha. Quando precisa dar um recado mais duro no PT, é sempre a Gleisi, né? Sempre aquele chamamento à turma ali, a Gleisi, ela vai lá e bate. Agora que o Padilha usou as palavras equivocadas com relação ao PT, usou, mas que foi ótimo, né? Falou que está no Z4 mesmo. Agora, em números, o PT aumentou um pouco as prefeituras. Foi de 184 para 252. Teve um pequeno aumento, mas é claro que sai como grande derrotado. Agora, muito se equivocam alguns analistas, na minha visão, falaram que a direita saiu muito fortalecida, porque quem saiu foi o Centrão, que utiliza-se da direita, e tanto se utiliza-se da direita, quando eu falo, a pauta cultural, não vamos falar, eles apelidam de pauta de costumes, quando na verdade é pauta de valores, que é o que gera o comportamento, que é o que induz as pessoas a pensarem da forma A ou B. E o Centrão utiliza-se da direita nesse sentido, mas para falar, vamos focar na economia, deixa a pauta de valores para lá, e aí vai dominando tudo, domina a esquerda, domina a direita, e o grande vencedor é o Centrão e o Kassab naquela sua foto jogando xadrez. E eu quero saber de você, Diogo da Luz. Você acha que está errado o Alexandre Padilha de fazer uma autocrítica? De falar, olha lá, a gente está com o sinal de alerta ligado aqui. A gente está no Z4, a gente está numa zona perigosa. A gente precisa fazer uma reanálise aqui da nossa situação.
Ou erra a Gleisi Hoffmann em falar que não é bem assim, de que esse é só o preço pela coalizão formada para eleger o Lula, para deixar o Lula no governo? E aí, qual que é a análise mais próxima da realidade na sua visão? Do Padilha ou da Gleisi? Kobayashi, eu não diria erro nem de um nem de outro, na verdade. Eu acho que não tem nenhuma palavra que ambos falaram que tenha sido acidental ou atabalhoada. O que me parece é que, passadas as eleições municipais, com um novo quadro que se desenha, com partidos de centro muito mais fortes, e o partido do presidente da República não cresceu de 184 para 252 prefeituras, porque ele perdeu em número de pessoas que administram na cidade. Hoje o PT administra prefeituras pequenas, exceto Fortaleza, a única capital. Eles estavam acompanhando a eleição de Fortaleza com muita atenção, porque era a grande esperança do PT de ter essa capital importante. Era a grande esperança, foi menos de 1%, foi ali na urna final que a coisa se resolveu, foi menos de 1.000 votos, 2 urnas podiam ter mudado tudo. Então mostra que o partido do presidente não cresceu. Hoje eles administram prefeituras para 13 milhões de brasileiros. É coisa de 6,5% da população, é muito pouco. Agora, o que acontece? Vai ter que haver rearranjo de ministérios. E dentro do PT também. E o Padilha sabe que o cargo dele é extremamente frágil e cobiçado, até por Arthur Lira e muitos outros. Então, ele dá o primeiro tiro no PT para se colocar na linha de frente e a Gleisi entra com a fritura maior. Porque ele sabe que vai sair, então ele já dá uma movimentação assim que justifique amanhã. Você acha que é uma jogada ensaiada? Não digo, eu não digo ensaiada, mas ele percebendo que vai sair, ele dá alguns gritos para acusar alguns erros e tentar sair um pouco mais por cima. Por isso que eu digo, não é palavra acidental. Não acho que combinou com a Gleisi, mas eu acho que ele combinou consigo próprio para perder um pouco menos. Ou então é a Gleisi que vai se enfraquecer, mas eu acho mais provável que seja o Padilha. A questão da análise dos números do PT, o Zagarino, ela passa também pela comparação com os números do seu principal opositor, que é o partido do Bolsonaro, né? O partido do Lula contra o partido do Bolsonaro. E o PL, apesar de não ser o partido com o maior número de prefeituras, esse passou a ser o PSD do Gilberto Kassab, o PL, ele alçou bons números nessas eleições, porque, primeiro, pela primeira vez tem 4 capitais. É um recorde para o partido. O PL agora é partido da prefeitura de 4 capitais. E mais, se a gente pegar os municípios com mais de 200 mil eleitores, ou seja, as cidades grandes, relevantes, né, bons colégios eleitorais para os quais olham os políticos, o PL aí sim lidera. Tem 16 municípios, suas prefeituras agora depois desse segundo turno, contra 15 do PSD. Ou seja, em relação às grandes cidades, o PL é a que tem o maior número de prefeituras. Ou seja, esses números fazem com que os números do PT se tornem ainda mais preocupantes na comparação justamente com os partidos, não só de centro, mas principalmente com o partido de direita. Sérgio Zagarino. Sem dúvidas. E isso tem uma explicação. A população brasileira, é evidente que ela não vive de narrativas. A população brasileira, ela vive do seu dia a dia. E o governo federal vive de narrativas. Tanto é verdade que está aí, administrando apenas 6% de toda a população brasileira que vive nos municípios. O Diogo foi muito feliz quando ele colocou esses dados. Já o PL, por mais que o centro, ele se garante de eleições fisiológicas em razão óbvia do nosso Congresso Nacional, que ele dá aquela chuva de emendas para os municípios pequenos, vejam os resultados dos municípios menores, que dependem de emendas para sobreviver. O município pequeno, ele não consegue arrecadar para pagar a conta ali do funcionalismo público, o mínimo necessário na educação e na saúde. Então ele vai com o seu chapéu, vai no Congresso, vive de emenda de deputado para se tornar a base desses deputados, aquelas famosas emendas PIX. Isso foi reflexo nas eleições. Então o Gilberto Kassab, ele é o líder e o mestre dos magos da articulação política do Brasil, tudo bem, ele é. Só que todos esses políticos são fisiológicos. Então, eu entendo que o centro sai em números com vantagem, mas o próprio Koba já falou, em termos de cidades onde realmente importa, que não depende de chuva de emenda, que depende sim do seu próprio orçamento, quem que saiu vencedor? Saiu o PL, saiu o posicionamento de um Estado que seja menos interventor, que seja um Estado necessário. A direita, ela sai fortalecida nessas eleições, de novo, por causa
do que foi criado lá do Bolsonaro. Não dá para fingir que a figura do Bolsonaro não existe mais, que o bolsonarismo se esgotou e perdeu as eleições, perdeu Fortaleza na maior eleição da história da capital e com o PT inteiro trabalhando para eleger o prefeito. E conseguiu por menos de 1%. Então, vejam, a história, ela vem se repetindo. E quando você tem uma crise, e por falar em crise, ô Koba, quando você falou crise, sabe quando a pessoa ela tá almoçando, assistindo o programa em casa, ela tá ali cansada depois do almoço, tá todo mundo quer descansar. Quando você falou crise no PT, a pessoa pulou assim, falou, agora vamos prestar atenção aqui na linha de frente, crise no PT. É isso. O PT está em crise e não é de agora. Não é por causa do tweet da Glaze com a manifestação do Padilha. O PT está em crise desde quando ele entendeu que ele não se comunica com o jovem, desde quando ele entendeu que ele não se comunica com a pessoa de nível superior. Nível superior, eu estou dizendo, não de quem vem lá da federal. Porque hoje você coloca o teu filho na federal, ele vai sair de lá com a foice e o martelo na mão. Não é isso que eu estou dizendo. Porque tem muito mais pessoas que estudam em faculdades que não são federais e que não concordam com essa ideologia do PT. Perceba, Diogo, e já te dou a palavra. O PT está vivendo de uma narrativa acreditando que vai conseguir ganhar uma eleição em 2026, sendo que não conseguiu ganhar o mínimo necessário para um crescimento de fato nas eleições municipais. Bem, de um lado é fato, mas também não é tão simples assim a coisa, na minha opinião, né? Porque o PT, de fato, como já dissemos, saiu, pode-se dizer derrotado, a esquerda pode-se dizer derrotada. O grande derrotado nessas eleições, na minha opinião, são as pautas identitárias, aquelas pautas querendo taxar as pessoas como elas devem agir, como elas devem falar, assim por diante. O Todes foi o que mais perdeu nessa eleição. Mas Lula não é exatamente o PT. O PT é do Lula, trabalha pelo Lula. Mas o Lula, como candidato à reeleição em 2026, que poderá ser, não tenham dúvida, ele continua tendo boa parte do centro, da centro-esquerda e até da centro-direita, que se perceber possibilidade dele ser reeleito, vai aderir à campanha dele com absoluta certeza. Então, uma coisa é a esquerda mais radical, mais identitária perder força. Outra é considerar que estão todos os seus membros enfraquecidos. Ô, Diogo, o Lula vai ter 81 anos de idade na próxima eleição. Graças a Deus. Ele acabou de ter, doutora, ele acabou de sofrer um acidente doméstico. Ninguém sabe o motivo. Ficou muito estranha essa história. A gente não sabe por que ele teve esse acidente doméstico. Eu até espero que o presidente esteja bem. Apareceu uma foto dele realmente com a cabeça cortada. Agora, será que ele vai ter condições de saúde de ser candidato à presidência da República com 81 anos? A gente teve agora um cenário, inclusive tem eleições semana que vem nos Estados Unidos, e tiraram do pleito o Biden por ele não ter condições. E está de forma evidente. E percebam, o Lula cada vez tem aparecido menos. Essa decisão que tornou elegível agora o José Dirceu, a gente estava falando que ele tem condições de ser candidato a deputado, senador. O que o PT vai fazer se o Lula não tiver condições? Mas, Sérgio, uma coisa é a torcida, outra é a análise política que a gente procura fazer com os pés no chão. Então, pode ser que ele não tenha condições, mas é fato que hoje ele se mostra bem de saúde e nenhum médico atesta qualquer problema nele. Portanto, se continuar assim, ele será candidato. Até porque, Diogo, ele falou que não seria candidato à reeleição, depois já mudou de ideia quando foi eleito, e acho que ele será mesmo candidato à reeleição, ele não aparenta estar tão mal de saúde. Com relação ao Joe Biden, me parece que já se arrependem pelo nível de fraqueza da Kamala. Eles até estão olhando, meu Deus, era melhor até o Joe Biden do jeito que estava do que a Kamala. Agora é importante falar que o PT não morreu, ele não está morto. Já foi cravada a morte do PT no Mensalão, na Lava Jato, no Petrolão, e ele sempre volta. Até porque ele tem uma grande simpatia nas universidades, mídia, pode-se dizer em alguma leitura no Poder Judiciário, então ele sempre volta. Inclusive na eleição federal. Inclusive que a gente já aprendeu muito bem, até com o próprio Lula, que não dá para dizer que politicamente uma pessoa esteja morta antes de não ser enterrada, mas cremada, porque ela pode voltar e você menos espera, não é? Isso é o mal da outra eleição e ganhou para presidente também. Exato. Meus amigos, mas eu quero uma provocação aqui. Mas o PT sempre volta com o Lula. Com o Lula. Foi o Lula é o lulismo, que superou a crise não o PT, gerada o lulismo, a partir do Mensalão. Foi o Lula que agora retornou depois da Operação Lava Jato. Mas, assim, a idade chega para todo mundo e há quem diga, inclusive dentro do PT, que o presidente Lula também mereça descansar. Que seria uma quarta gestão, né? Que já teria dado a sua contribuição. E a gente não vê, pelo menos num horizonte próximo, um sucessor sendo preparado para isso, né? Como é que vocês veem? Se o Lula não tiver, quem é que estaria, Eliana? E aí? Eu acho que o que mais se aproxima do Lula,
que eles vão me xingar, é exatamente a Gleisi Hoffmann. A Gleisi seria uma sucessora? A Gleisi Hoffmann. Eu acho, porque ela traz ainda essa essência de esquerda, essa essência de PT radical. Então, eu acho que seria uma figura feminina, principalmente, mas capacitada, entre aspas, no lulismo. Sim. Né? Não sei se eu me faço entender. Dentre aqueles do PT, do seria PT, eu acho. a que estaria em mais em condições. evidência. E deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei dos 81 anos, mas eu não sou etarista, tá? Pelo contrário. Eu já estou nessa idade, um pouquinho menos, mas já estou chegando... Um muitinho menos, né? Não, um muitinho não, viu? É só aparência. Mas olha só, se a Gleisi Hoffmann for a sucessora do Lula, o Padilha pode atualizar o LinkedIn, né, o Zagarino? Pode atualizar o LinkedIn, vai procurar emprego. E a direita comemora. O Marçal vai dar uma carteira de trabalho para ele. Agora, o Bellucci falou que o PT ressurge. Seria o PT, então, o Jason? Porque amanhã é Halloween? Infelizmente ressurge. Ó, agora, falando aqui ao bem da verdade, eu discordo aqui da doutora. Isso porque o PT, ao longo do tempo, principalmente quando o Lula estava fora do jogo, ele tentou colar o Haddad. E aí ele viu que não dá certo. O Haddad... a eleição com a máscara do Lula. Não o dá Haddad certo. perdeu as eleições, ele perdeu a reeleição na capital, ele perdeu todas as eleições para o governador, ele não teve sucesso na eleição presidencial. Então o PT já entendeu que não é o Haddad. Agora o PT foi e colocou forças em Guilherme Boulos, que perdeu para a abstenção. A capital aqui ganhou Nunes, abstenção e Boulos. Ou seja, o PT já viu que também não dá certo. O PT não tem mais alternativa, é o que eu estou querendo dizer. O PT, cada vez mais, está se esvaziando. As pessoas elas não caem mais nessa história, nessa narrativa que o PT tenta levar à população. Aquela história da cervejinha e da picanha não cola mais, porque cada dia que passa o trabalhador sente no bolso a inflação. Cada dia que passa o trabalhador vai no mercado, ele tem menos dinheiro e o produto está custando mais. Então, esse caminho, tudo indica que a gente vai ter o retorno, aí sim, um retorno positivo, não vai ser do Jason, mas um retorno da direita muito forte em 2026. A gente não sabe ao certo ainda se o Bolsonaro vai conseguir ter condições e vai estar elegível para disputar, mas se não for ele, tem tantos outros nomes da direita tão fortes quanto. Agora, tem uma coisa que me espanta muito nos nossos congressistas, que às vezes eles ficam completamente parados no jogo. Muitos deles falam, sempre perto das eleições, é preciso acabar com o Instituto da Reeleição. É preciso acabar com a reeleição de prefeitos, de governadores e até de presidentes. Canso de ouvir isso. Pelo menos na minha Mas vez, ninguém né? fala que não é possível ter mais que 2 mandatos de presidente. Isso que devia estar na nossa Constituição. Essa mudança que eles deviam fazer. Nós temos a possibilidade de ter 4 mandatos, independendo de quem seja, independente de você gostar ou não gostar dele, não faz sentido, porque um presidente 4 vezes seguidas significa nomear juízes, nomear membros de agências reguladoras, nomear membros de uma série de coisas. Então, pelo bem ou pelo mal, ele acaba contaminando demais o país inteiro com os seus valores. Pelo bem ou pelo mal, estou dizendo. Os nossos parlamentares precisam acordar e acabar com a segunda reeleição. Isso não podia ter. Você sabe que eu acho, Bellucci, que isso tem mais a ver, ninguém discute nem propõe isso tem mais a ver com prefeituras do que propriamente com a presidência da República. Sim. Porque em prefeituras isso é muito comum. Tem lá o líder político, o xerife político da cidade, o coronel, que ele vai 2 vezes, daí ele coloca alguém para disputar, geralmente alguém fraco, geralmente alguém que não tem popularidade, não tem carisma, para perder a eleição, porque daqui 4 anos, então, ele volta. Ele volta e aí fica mais 2, enfim, e tantas cidades que a gente vê acontecendo isso, vimos, inclusive, agora nessas eleições de 2024. João Bellucci, eu quero entender de você a crítica da Gleisi ao Padilha em relação à articulação política. Ela praticamente disse o seguinte: ô Padilha, dá uma baixada na bola, dá uma segurada aí que você tem mais o que fazer e não está indo bem não nas articulações políticas. Inclusive o Padilha está na corda bamba já há um bom tempo no Ministério das Relações Institucionais. Como é que você vê a continuidade dele no Ministério das Relações Institucionais, que é o ministério responsável por fazer a interlocução entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, se ele pode cair e quem seria um nome para essa articulação? Há muitos que dizem que o presidente Lula deveria investir em um nome do Centrão para fazer essa articulação. Eu também acredito que é bem possível que o Padilha caia. Normalmente, na virada de ano, você tem algumas trocas de ministros. E o Padilha já está evidente que não tem essa força toda, essa articulação toda.
Por isso que esses desencontros aí com a Gleisi Hoffmann, ambos do mesmo partido, até em termos de colocação, né, para a imprensa, mesmo que o seu partido saia extremamente derrotado, você não diz que ele está no Z4. Nisso a Gleisi acerta, fala que foi uma escolha péssima de palavras. Não que o PT venha tendo êxitos, mas tem desagradado bastante, como o Diogo colocou essa questão do TOD, dessa pauta identitarista, de colocar todos os homens brancos do mundo como culpados de tudo, e todos os homens e todos os outros como merecedores de diversas políticas públicas em detrimento dos demais por serem vítimas de algo que não foram vítimas na prática. Então é bem complicado, essa pauta não colou, né? Essas esquerdas se descolaram da pauta trabalhista porque o próprio movimento trabalhista percebeu que não tinha ligação nenhuma e começaram a focar nesses falsos conflitos. Homem contra mulher, branco contra negro, enfim, homens contra homossexuais, enfim, coisas que não existem na prática. Todos convivem harmoniosamente, casos pontuais existem sim, que aí já existe toda uma legislação, inclusive bastante severa para punir esses casos. Com relação à reeleição, acho que realmente devia se pensar, igual é nos Estados Unidos, o Trump, se ele ganhar, ele não poderá depois ir, né? Você pode 2 mandatos, ainda que não sejam concomitantes. Então, se ele ganhar, vai ser só mais um mandato dele. Mas assim como lá, aqui como lá, a direita tem muitos nomes lá nos Estados Unidos. Você tem vários nomes jovens surgindo, ao passo que a esquerda fica sempre nesses antigos nomes. Vide a Kamala, que não tem representatividade alguma e foi escolhida. E você tem poucos nomes, teria o governador da Califórnia, o Gavin, mas eles estão buscando alguém, não tem nomes fortes ainda. O mesmo acontece aqui. Como vocês colocaram, você tem o PT, você tem a figura do lulismo. A própria ciência política chama de lulismo, que é esse lulismo renovado agora com a figura do Lula. Tanto que ele foi mal, o PT foi mal nas eleições municipais e depois o Lula foi eleito presidente ali numa margem muito pequena de votos, mas todo esse establishment o apoiou, sempre com aquele discurso falso de defesa da democracia, das instituições, como se a gente estivesse vivendo um fascismo mentiroso aqui, com perseguição de minorias, que sempre foi uma gigantesca mentira. Vide as narrativas do PT, elas sempre perdem por si só. O PT sempre morre pela boca, pelo sentido de que promete algo e na prática não cumpre. Agora o que eu vejo, só para fechar com relação ao Centrão, é que o Centrão percebeu esse negócio, que ele fala um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Para a direita ele fala, ó, polícia, liberdade econômica, mas na pauta cultural continua tudo igual. Vide o Tarcísio aqui, não mexeu absolutamente nada na USP, não mexeu absolutamente nada na Fundação Padre Anchieta, continua amplamente dominada pela esquerda, mas aí tem um discurso policialesco, faz uma boa gestão na atividade econômica e aí vira de direita. Então, assim, a diferença o Tarcísio entre direita e esquerda, então... Eu acho que ele é mais um positivista, assim, um grande gestor de obras. Ele toca muito bem o Estado. Agora, na parte cultural... Agora, na parte cultural, ele não faz nada e pior, faz grandes acenos para a esquerda, especialmente na Fundação Padre Anchieta, que aumentou e muito os esquerdismos lá com ele. Vamos ouvir a Eliana? Não, eu tenho uma reflexão aqui que eu fico pensando. Será que o PT está como o PSDB? Pode acabar. Tá seguindo o mesmo fluxo aí, né? Porque você sabe que quando eu vi a Gleisi batendo cabeça com o Padilha, me pareceu muito os líderes do PSDB, né? Porque no PSDB, para cada cabeça tem um entendimento. Vejam só como eles decidiram como se comportaria o partido em apoio a algum candidato no segundo turno aqui em São Paulo, né? O partido apoiou um, o candidato apoiou o outro, o candidato a vice ficou no meio do caminho. E que é um apoio irrelevante também, né? Não, e sem esquecer que o Alckmin... O Datena, quando apoiava a si mesmo, teve 1,8% dos votos. Imagina só apoiando alguém se ia transferir algum voto. Fala, Sérgio Zagreb, você tinha pedido. Antes de falar o que eu ia dizer, pensa pelo outro lado. Todo mundo criticou o Dória. Quem era da direita criticava o Dória, quem era da esquerda criticava o Dória, mas o Dória, gente, ele conseguiu botar uma bomba e implodiu o PSDB. O Dória, ele fez esse, talvez, favor para quem não gosta do PSDB. E... quando você falou da reeleição, eu acredito que o cenário ideal seria não ter essa possibilidade de reeleição no Brasil, ou então limitar a reeleição apenas a um único mandato na sequência, ou mesmo que não seja na sequência, mais uma vez. Porém, a gente tem um caso que vai contrário a essas nossas opiniões. Lá na Praia Grande, Koba, o prefeito, que chama o Mourão, ele é como se fosse o que você falou ali, o coronel, o xerife. Ele foi eleito agora pela 6ª vez, exatamente nesses moldes. Ele ganha 2, aí coloca alguém, ele se elege deputado, aí ele volta. Só que Praia Grande cresceu muito. Hoje, Praia Grande é uma das principais cidades da Baixada Santista aqui no estado de São Paulo, muito em reflexo do bom trabalho que o Mourão fez. Mas tanto aí... que a população, Diogo, ela critica. Quando o Mourão não tá, eles ficam achando ruim o governo. Aí ele volta tudo normal. Mas aí a solução seria simples se não fosse essa
mania, essa doença centralista. O Mourão, então, tem que fazer um instituto de formação de novas lideranças, que seja. Mas, assim, tem que oxigenar, né? Faz parte da democracia a alternância do poder. Não, sem dúvida. Eu prezo muito a oxigenação, mas principalmente a descentralização da decisão. Por que tem que fazer uma decisão que seja única para presidente, para todos os governadores e para todos os prefeitos? Façamos com que cada prefeitura possa escolher seus caminhos de acordo com a vontade dos munícipes. Mas para presidente, mais que 2 mandatos, me parece muito sem lógica. Diogo, só para acrescentar só uma coisa, isso deveria ser para parlamentares também, né? Porque você tem pessoas que são parlamentares em 8, 10 mandatos, né? Deveria ter um teto. Profissão interna. Agora que não passa mais a medida mesmo, né? Meus amigos, a gente estava